Foi pequeno, foi uma atuação constrangedora do Vasco, foi humilhante. Salve, salve, galera! O comentarista Lédio Carmona está sendo perseguido nas redes sociais pela torcida do Vasco por ter feito comentários humilhantes na transmissão de Flamengo e Vasco, e ele usou as redes sociais para se defender dessa perseguição dos vascaínos. Mas primeiro, vamos assistir a análise do comentarista. Confira aí, ó. Vasco não ganha do Flamengo desde 2023, são 6 derrotas, 2 empates. E como analisar esse clássico sem fugir do clichê do abismo econômico, do abismo técnico, da diferença abissal dos elencos, né? Você bate o olho nos times e fala, é muito diferente. Dá pra fugir desse clichê na hora de analisar um Flamengo e Vasco? Boa noite, amigos. Foi pequeno, foi uma atuação constrangedora do Vasco, foi humilhante. Mas respondendo ao Rizek, não dá pra fugir desse clichê, Rizek. Nos últimos 21 jogos clássicos, o Vasco ganhou 2 do Flamengo. 2. O amasso que o Flamengo deu no primeiro tempo e, no final das contas, a vitória do Flamengo é algo absolutamente normal hoje em dia nos clássicos entre Flamengo e Vasco. Em 2023, o Flamengo fez 4-0 no Vasco no primeiro tempo, num clássico quarta-feira à noite, aqui no Brasileiro. Ano passado, o Flamengo fez 6-1 no Vasco. Esse ano, no primeiro clássico, ele competiu só no segundo tempo. E assim mesmo durante 15 minutos. Depois o Flamengo fez as substituições e voltou a ter as rédeas e o controle do jogo. Então, respondendo a sua pergunta, Rizé, que é boa, mas ela remete muito mais à fragilidade do Vasco hoje do que o apogeu do Flamengo. O apogeu do Flamengo todo mundo já sabe. O Flamengo ganha título, tem muita força, tem banco. E o Vasco está muito longe de sequer equilibrar o clássico. Isso que é o mais angustiante para o torcedor vascaíno. Logo em seguida, ele usou suas redes sociais para explicar o porquê ele falou aquelas palavras. Busquei esses 2 comentários meus para explicar algo simples. Comentarista fala e precisa relatar o que vê. Pode ter opinião, mas a função é dizer com exatidão e sem eufemismos o que acontece em campo. A atuação do Vasco no primeiro tempo do clássico contra o Flamengo foi vergonhosa, constrangedora e humilhante. O time foi amassado pelo Flamengo. Pablo Vegetti foi perfeito e falou algo muito parecido na entrevista no fim da partida. No segundo tempo, o Vasco melhorou, competiu e deixou uma impressão melhor. Não suficiente para reverter o resultado, mas reconhecemos na transmissão essa melhora. Maioria absoluta dos vascaínos concordou com nossos comentários, o que só confirma que fiz minha obrigação profissional, o que não é mais do que meu dever. Ontem eu respeitei a história do Vasco e a minha profissão falando a verdade. Dolorosa e dilacerante. Uma história linda, mas que vive capítulos tristes e melancólicos nos últimos anos. Errado estaria eu se escondesse o que todo mundo viu e usasse sofismas para atenuar o atropelo. Aí, sim, seria desrespeito aos 126 anos de história do Vasco e aos meus 38 anos de profissão. Não sou passador de pano, sou jornalista e meu legado é falar a verdade. Simples assim. Fala comigo, torcedor, o que você achou da análise de Lédio Carmona? Você achou que o comentarista pegou pesado ao analisar o desempenho do Vasco? Deixa comentário abaixo do vídeo. Eu já deixo aqui a minha opinião. Lédio Carmona simplesmente falou o que estava acontecendo no jogo. Primeiro tempo, o Vasco não jogou um nada. No segundo, melhorou um pouco. Mas mesmo assim, o Flamengo foi muito superior. E a diferença de elenco é visível. Mas essa é a minha opinião. Qual é a sua? Participe! Deixe seu comentário aí embaixo do vídeo. E você pode também deixar o seu like, se inscrever, porque assim você vai ficar por dentro de tudo que acontece no nosso futebol. Um forte abraço, valeu e até a próxima! Foi pequeno, foi uma atuação constrangedora do Vasco, foi humilhante.